Tá? Então, essas bactérias que a gente vai falar agora são as bactérias que vão estar causando a contaminação no peixe e elas podem ser veiculadas para os humanos através da alimentação. Essas bactérias, a gente vai falar de bactérias, né, que estão presentes ali, causando a contaminação no ambiente aquático, primeiramente. São as bactérias gram-negativas, os víbrions, que estão presentes ali. A gente também vai falar das aeromonas e também da listéria, tá? A listéria, ela é gram-positiva, diferente dos víbrios que são gram-negativos, mas podem estar presentes ali no ambiente aquático, contaminando o peixe ali ainda vivo e trazendo essa contaminação no momento da captura. Tá? Então, os víbrios, eles estavam na legislação para controle, tá? E hoje em dia ele não está mais no momento na legislação para ter esse controle. Por quê? Porque a legislação ela sofre essas mudanças, tá? Constantemente. Então, se a gente não vê o surgimento de casos naquele período causando a contaminação através do peixe, vai tendo uma mudança da procura de patógenos. Então, os patógenos que estão em maior quantidade são aqueles ainda que são problemas para a saúde pública, tá? Isso. Sim. Então, gente, desculpa, minha filha veio aqui. Então, o que acontece? Se a gente tem no problema da legislação em relação aos patógenos que estão causando problema na saúde pública, são eles que vão estar presentes na legislação. Então, até 2019, a gente tinha os víbrios paremolíticos presentes na legislação. Hoje em dia, eles não estão mais presentes, tá? Eles só são descritos na literatura pelos estudos científicos e muitas vezes a gente utiliza, para poder argumentar os dados obtidos na literatura, o que a gente teve, né, de encontro até 2019. Então, o limite que a gente tinha de encontro até 2019. Por exemplo, o mapa, ele estabelece o limite de 10 a 3 unidades formadoras de colônia por grama na contagem de víbrio, tá? Então, a gente acaba utilizando na literatura científica esse limite para poder argumentar se a gente encontra níveis acima do normal ou abaixo do normal no peixe. Porque o víbrio ele pode causar contaminação a partir de 100 mil unidades formadoras de colônia. E isso não é muita coisa para um alimento contaminado. Ele vai ter um alimento que já estiver contaminado com o víbrio, ele vai ter uma proliferação rápida desse micro-organismo e a gente vai ter mais do que 100 mil colônias que podem estar chegando ali causando uma infecção no indivíduo. Então, a gente acaba utilizando na literatura científica o que era estabelecido antes de ser retirado da legislação. Então, quando não está causando problema, não está tendo esses casos a nível de saúde pública, a legislação é revista e são mantidos aqueles que são importantes como causadores de contaminação para a saúde pública e pode ser retirado outros, né? A gente tem a listéria. A listéria ela é preocupante em relação ao congelamento do camarão. Então, ela está presente na legislação do camarão. Então, tudo precisa se adequar. Pode ser que daqui a um tempo seja revista também a listéria, não tenha causado essas contaminações, preocupações no momento da inspeção e seja retirada também. A aeromonas, ela ainda não foi para a legislação em relação à contaminação a surtos, envolvendo a saúde pública e o processo até de inspeção para comercialização externa, mas na literatura existe casos, né, do aparecimento de aeromonas e elas têm potencial de produzir toxinas e é preocupante, tá? Aqui pra gente, ela não está na legislação, mas a gente na região europeia, na União Europeia, na legislação internacional, a aeromonas ela é fiscalizada e também o víbrio também, tá? Então, são micro-organismos que podem estar ali relacionados
a contaminação do pescado e eles são diretamente ligados às boas práticas porque a gente retira o peixe da água. Se ele vier contaminado por essas bactérias, víbrios, aeromonas, a possibilidade do camarão estar contaminado pela listéria, o que a gente precisa fazer? Né? Rapidamente conservar no gelo, para eles não sobreviverem, tá? E se a gente não faz essa conservação no gelo, porque eles não conseguem sobreviver no gelo, só a listéria, a gente já está pecando com as boas práticas. Então, ela tem uma relação dessas bactérias permanecerem ali por falta de boas práticas, tá? Então, conservar no gelo, você já está evitando a proliferação dessas bactérias. Até mesmo da listéria, ela crescer, começar a reproduzir rapidamente. A listéria, ela consegue crescer na temperatura, né, de refrigeração, mas ela cresce lentamente. Víbrio e aeromonas, eles não vão conseguir se reproduzir maciçamente. Então, a gente vai reduzir a presença dessas bactérias ali. E vocês viram, né, que tem limites para a presença dessas bactérias. Eu conseguindo conservar, colocar no gelo, eu estou estagnando o crescimento dessas bactérias, tá? A listéria é uma preocupação, então a gente procura ela a nível do camarão em relação ao congelamento, que é o ideal para ela não sobreviver à temperatura de congelamento, tá? Então, a gente tem esses patógenos que vão causar contaminação intestinal no indivíduo, se tiver presença deles através do pescado, e eles também vão causar contaminação no peixe. Então, eles não vão somente ser veiculados para o ser humano. Alguns acabam sendo apenas veiculados para o ser humano, né? Mas víbrio, aeromonas, não, eles vão causar uma contaminação no peixe em si e podem chegar ao ser humano. Outro ponto, né? Muitas vezes o alimento ele está ali deteriorado, o peixe ele está deteriorado, ele não tem análise do víbrio mais, né? Nem aeromonas. Mas você tem o peixe ali deteriorado, necrosado. Então, você não sabe quem está ali causando a deterioração. É alguém que estava ali na superfície do peixe. Então, você não sabe quem está causando a contaminação ali naquele momento. Aquele peixe ele já vai ser rejeitado. Então, muitas vezes, pode ser um desses contaminantes, que a gente não faz a inspeção mais. Então, pode ser o víbrio que está causando contaminação. Então, o ponto positivo em relação a isso tudo é que a gente já consegue ver o alimento deteriorado, porque ele vai estar causando uma necrose no peixe, vai estar causando algumas lesões no peixe. Então, a gente já vai conseguir ver aquele peixe necrosado e ele vai ser rejeitado, tá? Diferente das bactérias que são veiculadas muitas vezes e a gente não consegue ver o peixe ali necrosado, tá? Algumas bactérias patogênicas, elas são apenas veiculadas. Salmonela, muitos estafilococos. Então, víbrio e aeromonas não. Eles são patogênicos, mas eles vão causar patogenia no peixe que você vai conseguir ver os danos no peixe, tá? Então, eles podem causar o que a gente chama no indivíduo de toxinfecção alimentar. É a gente adquirir esse tipo de patógeno e ele produzir toxina dentro do indivíduo, tá? E a gente vai precisar da célula, que é a bactéria, para ela poder produzir a toxina dentro do nosso organismo, tá? Então, os víbrios que a gente tem de preocupação, que a gente precisa se preocupar, é o víbrio cólera. Hoje em dia, aqueles que tinham potencial zoonótico já são conhecidos que causa a zoonose, que é o víbrio paremoníticos e o víbrio vunificus. E todos esses três produzem toxina, tá? Ah, professora, eu preciso da bactéria para ela produzir a toxina dentro do indivíduo para causar a doença. Sim, você precisa da bactéria para ela produzir toxina para causar a doença. Você precisa da bactéria, tá? Mas o peixe,
se ele tiver infectado com algum desses patógenos e ele produzir a toxina no peixe, tá? Pode ser que ao a gente se alimentar tenha morrido a bactéria e a toxina ficou. Ao a gente se alimentar, porque a toxina ela é resistente à temperatura, muitas delas, ao a gente se alimentar, a gente pode ter sintomas, tá? Não vai ser o mesmo sintoma progressivo que se a gente se alimentasse da bactéria e ela produzisse a toxina, que o sintoma seria muito mais grave, tá? A Aeromonas hidrófila, ela era antigamente considerada habitual do habitat. Hoje em dia a gente sabe que ela produz enzimas, hemolisinas, citocinas, que causam também contaminação no indivíduo humano. A caviar, ela está com potencial também zoonótico. A hidrófila, ela já tem a zoonose, sim. Então, a gente tem uma família Vibronácea, a família Aeromonadácea. A Vibronácea, a gente tem os víbrios, entre outras bactérias. A Aeromonadácea, a gente tem aeromonas. Então, são os principais representantes ali. Olha só, o víbrio tem 48 espécies que estão no ambiente aquático, tá? E, de tanto eles estarem naquele ambiente, eles conseguiram, né, o víbrio paremolítico, vinificus, adquirir patogenicidade, tá? Então, a gente tem a presença desses víbrios em diferentes ambientes aquáticos, tá? A gente tem tanto no estuário, a gente tem em sedimento, a gente tem a presença deles no peixe, em crustáceos. Então, quando a gente fala de contaminação aquática, a gente vê logo o víbrio paremolítico, que ele está ali no estuário. Ele pode estar contaminando maciçamente até mais os moluscos do que os peixes. Então, desse grupo, ele é que já tem a presença da patogenia, tá? Eles possuem flagelos, tá? Víbrio paremolítico e o víbrio cólera também. A cólera, ela já existe há muito tempo, né? E era sempre presente na água contaminada, principalmente. Hoje em dia, a gente tem menores números de casos da cólera, mas a gente ainda tem, né, o víbrio circulando aí no ambiente aquático. A gente tem, olha as patogenias que acabam acometendo os peixes. Úlcera dos víbrios paremolíticos, víbrio cólera, hemorragia, os víbrios vinificus, infecções cutâneas, acabam causando essa patogenicidade e levando a agressividade no peixe, que muitas vezes a gente não tem como tratar, tá? Víbrios, eles são o gênero em si, né? A gente tem o gênero víbrios e essas espécies que eu falei pra vocês. Víbrio cólera, víbrios vinificus, víbrio paremolíticos. Eles são bacilos gram-negativos, curvados e móveis. Eles têm flagelo. Esses três são os significativos na contaminação no peixe e que chega nos humanos, tá? Eles gostam de crescer numa temperatura normal para a bactéria, 18 a 37 graus, até uma temperatura um pouco abaixo para a maioria das bactérias, 18 graus, pH de 7 a 9. Eles são halofílicos, tá? Eles gostam ali mais do ambiente salgado, mas não quer dizer que eles não estejam no ambiente de água doce também. Podem ser encontrados também. No laboratório, ele cresce num meio de cultura chamado TCBS, tiosulfato, citrato, bile, sal, sucrose. Tem que ter uma adição de sal nesse meio, senão ele não cresce. Ele precisa crescer na presença do sal. Então, a gente tem as principais doenças associadas a esses víbrios, né, a partir da alimentação, tá? Que podem causar gastroenterites, bacteremia no indivíduo, tá? A gente tem aqui também a presença de outros víbrios, tá?
Mas esses outros víbrios ainda não suscitaram para os humanos. Somente esses 3 primeiros, que a gente vê contaminação nos humanos. Esses sinais clínicos a gente encontra no peixe, tá? Então, a gente ainda não tem essa associação dos outros nos humanos, só dos 3 primeiros, Vibrio cólera, parahemolíticos e vulnificus. O Vibrio cólera é o mais conhecido. A gente antigamente, um pouco, né, atrás, acho que 20 anos atrás, só falava do Vibrio cólera porque os outros eram ainda considerados benéficos, habitantes ali do ambiente aquático apenas, participantes ali, às vezes, até da microbiota dos animais aquáticos e dos peixes. O Vibrio cólera, ele tem 2 sorotipos que são muito importantes, que é o O1 e o O139, que causa, né, que produz a toxina do cólera. Eles são bacilos gram-negativos, como eu falei para vocês, anaeróbios facultativos, eles crescem na ausência do oxigênio, até preferem do que um pouquinho de oxigênio, eles preferem crescer na ausência de oxigênio. São móveis, toleram ali o sal, tá? E eles vivem ali no ambiente aquático, tá? Eles vivem no ambiente aquático, mas eu falei para vocês 2 sorotipos que a gente tem o problema de causar doença. Então, tem o Vibrio cólera O139 e o Vibrio cólera O1. São diferentes sorotipos. Dentro de uma espécie, a gente pode ter os sorotipos, tá? Então, tem esses diferentes sorotipos também. É igual quando a gente fala da Covid, né? Coronavírus, o Delta, são os diferentes sorotipos, tá? As variantes. Então, o Vibrio cólera, ele causa a cólera. Ele é transmitido pela água, né? E o alimento contaminado, principalmente frutos do mar. E a gente precisa, para causar infecção, de 10 a 6. Que eu mostrei para vocês lá no início. Então, para o Vibrio parahemolíticos, na época do rastreamento da inspeção, a gente precisava de 10 a 13 unidades formadoras de colônia, como limite. 10 a 6 células a gente consegue que ele cause infecção. Então, é muita célula, mas para um alimento contaminado, eles crescem rapidamente e a gente pode se infectar facilmente, tá? A incubação de 6 horas a 5 dias é uma doença que ainda acomete a África bastante. Sintomas: diarreia, dores abdominais, câimbras, náuseas, vômitos, tonturas, tá? Os casos mais severos você pode levar a uma desidratação por conta de perda de líquido nas fezes, tá? E se você não tem a administração de antibióticos, pode ser fatal por conta da toxina colérica, que vai fazer com que haja uma liberação muito maciça de água e de diferentes íons de cloro na água, né? Desregula a entrada de cloro. Então, ela impede que o cloro entre na célula, liberando esse cloro na água. A gente precisa, né, do cloro para as atividades vitais. Então, ela impede que o cloro, o sódio, entre na célula e o cloro ele vai saindo constantemente, tá? Não tem nada que bloqueie a saída do cloro. Então, a gente vai perdendo eletrólitos, tudo na água. Porque a toxina, ela vai bloquear a entrada do sódio. O ideal é o sódio entrar e o cloro sair. E acaba fazendo com que haja só a saída do cloro e o sódio não entra, tá? A gente vai perdendo eletrólitos junto com a água, perdendo muito líquido, tá? Então, a gente tem aquela diarreia dita como água de arroz, que acaba levando à desidratação. A gente tem ali essa diarreia na água de arroz porque tem uma enzima que está em grande concentração nesse momento, que é a mucinase, tá? Ela acaba fazendo com que haja liberação de muito muco ali durante as fezes.
Então, a gente já, né, quando tá uma desidratação, quando chega a desidratação, depois de um certo tempo, leva a desidratação, já tem uma... Você não consegue nem defecar corretamente. Tem aquela água com vários muco, com muito muco ali presente. Tá? E a desidratação, se a gente tem a liberação do íon sódio e do cloro, a gente faz com que haja, né, uma deficiência renal e cardíaca, porque são íons importantes para a aceleração, os batimentos cardíacos, tá? E são íons muitas vezes reabsorvidos nos rins. Qual é a prevenção? Saneamento básico adequado, né? Boas práticas de higiene, como eu falei. A gente retira o peixe, conserva no gelo, realizar a cocção, o congelamento adequado, tá? E o saneamento básico, por quê? Se uma pessoa começa a ter o problema da cólera, né? Aquele esgoto, ele não é tratado, ele vai ser jogado nas águas e aquela água vai ter o víbrio. E assim vai levando à perpetuação da doença, tá? Então, eles podem sobreviver naquela água contaminada, com a salinidade aumentada. Então, eles vão viver bem se não tiver o tratamento de esgoto e pessoas apresentaram a contaminação da cólera, as fezes, né, foram liberadas ali no esgoto, não teve tratamento, jogou na água. Então, a gente pode ter a presença ali e a sobrevivência do víbrio cólera, tá? Dizem, alguns estudos informam que víbrios patogênicos, eles também podem viver em associações com crustáceos, tá? Eles acabam vivendo em associações, não causam patogenia, vivem uma associação simbiose, que é uma troca de favores entre eles, e ali fica como reservatório nos crustáceos, podendo ser transmitido, né, aos humanos. Os humanos, eles podem ser até reservatórios do víbrio quando a cólera é endêmica naquela região, tá? Por exemplo, aquela pessoa, ela já teve a cólera, né? E pode contrair novamente, mas não vai ser sintomática. O ser humano, ele só vai ficar portando aquele víbrio e pode transmitir para outras pessoas, tá? Então, o sorotipo O1 e o O139 são responsáveis pelo desenvolvimento da cólera, tá? Eles vão ter a produção da toxina colérica. Esse sorotipo, ele é detectado, né, pelo anticorpo em testes sorológicos, tá? Para saber. Faz um teste, está desconfiado que os sintomas são de cólera. Faz um teste imunológico para saber se é o sorotipo O1 ou O139. Então, a cólera é já conhecida há muito tempo. Já teve processos, né, da gente ter há muitos anos um processo de pandemia também em relação a surtos de cólera. Então, a gente, muitos séculos atrás, né, a presença desses surtos. Imagine, antigamente não se tinha tratamento, né? Então, a pandemia foi ocasionada naquela época também, tá? Então, ela tem uma patogenicidade alta, o víbrio cólera, e por muito tempo ficou só no víbrio cólera. Um dos sintomas, as fezes modificadas, coloração, odor fético, é uma fezes não proteica, na verdade é uma fezes mucosa. O muco tem a liberação de quê? De carboidratos, que leva à desidratação. Agora, as bactérias emergentes zoonóticas é o víbrio parahemolítico, que há muito tempo atrás era tratado como pertencente àquele ambiente aquático, da microbiota aquática, que poderia estar associado com o peixe, na microbiota do peixe. Só que ele foi adquirindo, né, genes de patogenicidade, tá?
Esses genes de patogenicidade, as bactérias elas têm uma grande versatilidade de adquirir através do processo de conjugação. Então, o Vibrio parhemonítico, ele tem, né, a presença, a produção de substâncias chamadas adesinas, hemolisinas, a toxina TDAH, que são proteínas importantes para a patogenia, tá? Então, ele produz uma hemolisina, que é uma toxina TDAH, e a TRH, que são duas toxinas que vão gerar a patologia causada pelo Vibrio parhemolítico. Tá? Não tem vacina disponível, nada disso. A gente só tem o teste para se fazer, né? Quando faz estudos científicos, para se fazer para saber se o Vibrio parhemolítico tem a presença desse gene, TDAH. Que pode ser algum Vibrio parhemolítico também que não tem o TDAH. Tá? Tem espécies que não têm a produção do TDAH. E tem espécies que têm a produção do TDAH, tá? Então, a gente tem testes, né, para se fazer. O Kanagawa positivo é que tem a presença do gene TDAH, e o Kanagawa negativo é quando o Vibrio parhemolíticos não tem a presença do TDAH. Esse nome por conta da descoberta de quem descobriu, né, esse teste para poder avaliar a presença ou ausência do TDAH, tá? Acontece uma hemólise ali na hora de contato no meio de cultura com o agar com sangue humano. Então, quem causa a hemólise é que tem a presença, a degradação da hemácia do sangue humano ali no meio de cultura, é que tem a presença do gene TDAH. Quem não causa hemólise não tem a presença do gene TDAH, tá? Então, a gente tem a preocupação da produção de toxina. Reservatórios, né? No ambiente marinho, é o reservatório do Vibrio parhemolíticos, nos sedimentos, nos plânctons, nos frutos do mar, tá? A temperatura da água, como eles toleram uma temperatura de 18 a 37 graus, eles vivem muito bem em uma grande quantidade de tipos de água com essas temperaturas. A salinidade, eles também gostam de uma salinidade. Então, eles são encontrados mais no ambiente, né, salino do que o de água doce. Esse é o crescimento dele no meio de cultura TCBS, tá? Ele tem a presença, né, do gene TDAH, que resiste, essa toxina, ela resiste depois de produzida, porque a gente tem o gene. O micro-organismo, ele tem esse gene no seu DNA. E dali ele vai produzir a toxina, tá? Quando ele produz a toxina, ela resiste até 30 minutos a 100 graus, tá? Ela tem a sua patogenicidade porque ela vai induzir a formação de poros nas hemácias. Altera também o transporte de íons pela membrana celular do eritrócito, causando, né, essa formação de poros, e precisa do cálcio para poder formar esse poros na membrana das células das hemácias, tá? Então, a gente tem, né, a produção da proteína TDAH pelo Vibrio parhemolíticos, como também a toxina TRH, tá? A toxina TRH, ela depende da produção da toxina TDAH. Ela só é produzida depois que a toxina TDAH foi produzida. Aí eu trouxe aqui também para vocês mexilhões, né? Janeiro e março de 93, a detecção desses mexilhões contaminados com víbrio, tá? Mas a contagem foi uma contagem, né? Menos de 3, número mais provável por grama. Tiveram algumas, na coleta 4, tiveram 23 na primeira amostra. Olha, na coleta 6, 93 na quarta amostra. Foi outro dia de coleta. Tá? Então, vê que varia, né, os dias de coleta. Tá?
tem uma presença maior do víbrio lá no momento de março, final de fevereiro e no mês de março, tá? Então, isso tudo é documentado para poder saber, né, pelos dados epidemiológicos, em que época a gente pode ter a presença dos víbrios parahemolíticos naquela água, naquela região, tá? Estudo até antigo 93, né, em mexilhões, tá? Então, o importante é testar se aquele víbrio parahemolítico ele tem a presença do gene. Então, muitos estudos científicos eles se baseiam nisso, em detectar a presença do gene do TDAH, que é essa toxina nos víbrios parahemolíticos, tá? E quando se buscava na inspeção, fazia os testes também. Então, era uma batelada de testes para saber se também tinha a toxina TDAH. Cultivava o víbrio, mas depois fazia os testes confirmatórios para saber se tinha a toxina TDAH. Aqui também um estudo, né, dos mexilhões pré-cozidos. Tá? Nesse estudo de 2007, foi encontrado víbrio cólera, mas não OS1. Então, não era o que iria causar a cólera. Parahemolíticos foi encontrado. E pré-cozidos também ainda tinham a presença do parahemolítico. Vuníficos também, vários víbrios, né? Mas não se fez o teste se tinha a presença da toxina. Tá? Então, as infecções, né, dos víbrios parahemolíticos, elas podem ocasionar essa cólica abdominal, as náuseas, e podem gerar umas infecções que podem chegar a ser fatal, tá? Mas a gente, se não tratar, a gente consegue ter uma fatalidade em relação a essa doença. Mas o comum é realizar o tratamento e conseguir ter respostas benéficas. É a mesma coisa com a cólera. Se já detectar a desidratação rápida, já consegue fazer o tratamento para poder evitar a gravidade da doença. Existe tratamento, né? O ruim é quando tem uma bactéria que você não consegue tratar. Tá? Então, os primeiros casos de surtos foi em 1950 no Japão, com 272 casos, 20 mortes. O alimento envolvido foi o Shirazo. Em 1978 foi nos Estados Unidos, 1.133 casos. O alimento envolvido foi camarão cozido recontaminado. Tá? 2002 em Fortaleza, 720 casos. Fortaleza. Alimento envolvido a pata de caranguejo. Tá? Cru. Então, a gente tem que ter a preocupação. Tá? Porque em 2002 foi aqui no Brasil, com muitos casos. Esteve na legislação presente a detecção do víbrio parahemolítico. Foi retirado. Então, os estudos científicos que vão colaborar com a volta ou não da inserção do víbrio parahemolítico na legislação. Tá? E tem vários estudos que têm relatado os surtos alimentares com víbrios resistentes a antibióticos. Tá? Então, a gente, além de ter o problema deles produzirem toxinas, a gente tem o problema da resistência deles a antibióticos. Mas não é só isso, né? O víbrio parahemolíticos, ele pode gerar alguns casos fatais, mas não é tão comum, causando septicemia. Os víbrios vuníficos, eles são mais agressivos ainda do que o víbrio parahemolítico. Eles têm uma cápsula que forma, né, em volta da bactéria, em volta da membrana externa. Tem o peptidoglicano da parede celular, membrana externa, e por cima da membrana externa a cápsula que impede a fagocitose das células do sistema imunológico. Então, ele consegue chegar mais em células, ser mais agressivo, tanto no peixe quanto no ser humano. E eles produzem uma diversidade de enzimas, citolisinas, colagenases, proteases,
uma diversidade de enzimas também. E eles estão associados à maioria dos casos de septicemia em peixes, podendo levar também uma septicemia no indivíduo, tá? No indivíduo humano. Então, a gente tem uma preocupação em relação a esse víbrio causar surtos. Então, os estudos científicos estão aí para poder estar monitorando a presença desses víbrios viníficos nos frutos do mar, na alimentação, por conta da presença desses surtos que podem, de repente, surgir aí em algum local, tá? Então, eles têm a presença das citolizinas, citotoxinas, que podem estar sendo bem abrangente e causar, né, problemas maiores no peixe e depois nos seres humanos. Quais são as suas características de virulência? Cápsula. Eles formam, eles têm a presença de LPS, que é uma endotoxina. Eles podem causar um choque endotóxico pela presença da LPS. Todas as bactérias gram-negativas têm LPS, mas o LPS deles tem uma estrutura que faz com que o sistema imunológico reaja mais fortemente, tá? A gente tem víbrios viníficos que produzem toxinas e os que não produzem. Então, os que produzem toxinas, a gente tem as colônias translúcidas, e os que não produzem toxina, a gente tem as colônias translúcidas, e os que produzem toxina, a gente tem as colônias opacas, tá? Que são os virulentos. Toda vez que vocês ouvirem falar de virulência, é porque aquele micro-organismo ele tem diversos fatores de virulência, quer seja enzimas, toxinas, vários tipos de enzimas que são virulentas, que vão causar infecção. Então, eles têm, né, diferentes tipos de citotoxinas, hemolisinas, proteases, que são enzimas que degradam proteínas, DNase, que degrada DNA, colagenase, que degrada colágeno. E ali ele consegue ser uma bactéria bastante virulenta, tanto para o peixe como para o ser humano. Tá? Casos de surtos. 50 casos por ano nos Estados Unidos. Tá? E no Japão, em 2001, 7 casos, 6 septicemia e uma infecção de pele, com 4 mortes. Mas os pacientes já tinham problemas hepáticos. Alimento envolvido, os frutos do mar cru. Em 2018, na Flórida, nos Estados Unidos, 1 caso com morte, o consumo de ostra crua. Mas a pessoa estava com o sistema imune comprometido. Tá? Mas são bactérias que têm uma tensão lá fora maior do que aqui dentro. Então, eu trouxe até essa notícia, né, que foi relatada no R7 da Globo, se eu não me engano. Um homem morreu a ingerir ostras e contrair uma bactéria que come carne. Ela é conhecida na Carolina do Norte, né? Como, lá nos Estados Unidos, como a bactéria que come carne popularmente. Então, foi demonstrado que o homem, ele estava com essa bactéria e ele comeu ostra na cidade costeira da Carolina do Norte e morreu, tá? Então, a gente... Foi um caso, assim, pontual, né? Mas é uma bactéria virulenta. Não deixa de ser virulenta. E a gente sabe, né, que ela tem fatores de virulência preocupantes, que são enzimas e toxinas. Elas crescem nesse HCPC, tá? E elas têm essas colônias amareladas nesse H. No humano, quando ela causa infecção, ela pode gerar, né, dor abdominal, náuseas e febres. Tá? Agora esses 2 víbrios, o parahemolíticos e o vunificus. A gente tem uma diferença, né? Mas essa diferença, ela não é tão... a gente não consegue separar ela tão bem.
O paremolítico consegue crescer de 5 a 43 graus, com a temperatura ótima de crescimento a 37 graus. O Vunificus consegue crescer com a temperatura de 8 a 43 graus, muito próximo. Tem uma temperatura ótima de crescimento a 37 graus. Então, são tudo temperatura próxima um dos outros. A gente só consegue mesmo diferenciar através dos meios de culturas que são utilizados para diferenciação, tá, dos dois víbrios. E através do gene de toxinas, que cada um produz uma toxina diferente. Então, você faz a amplificação do material genético com o gene de toxina para cada um, para ver qual aquele víbrio que eu isolei, se é o Vunificus ou se é o paremolítico. Aqui é uma análise também que foi feito, né, para vocês verem também que nos estudos científicos a gente tem análise dos víbrios, por mais, não, nessa época ainda tinha a presença deles na inspeção, tá? Então, foi feito, né, a análise para saber se tinha presença do víbrio e foi encontrado o víbrio paremolítico nas amostras de peixe, aqui, ó, mas estavam dentro dos padrões, porque a contagem foi baixa, tá? Foi visto salmonela também, né? Foi visto também estafilococcus. Foi visto também coliformes E. coli. Mas todas estavam dentro dos padrões para todas as bactérias, tá? Só foi encontrada mesmo Staphylococcus aureus e E. coli que tem limite para a gente encontrar mesmo, então não teve problema em relação a esse tipo de bactéria. Essas bactérias. Foi, né, em indústrias paraenses, entre 2005 e 2006. Tá? Então, a gente encontra esses víbrios nos animais também marinhos, nos mamíferos marinhos. Tá? A gente encontra na baleia franca do sul, na jubarte, em vários tipos de baleia, no boto amarelo. Então, a gente tem essas espécies ali. E muitas presentes como participantes da microbiota, tá? Porém, a gente tem o problema de algumas dessas espécies produzirem toxinas. E podem estar ali, ter uma cepa, né, que é uma variante que produz a toxina. Do víbrio paremolítico, do víbrio vunificus, produtoras de toxinas. No boto, no golfinho também, no leão marinho, tá? Então, a severidade desses víbrios. O víbrio cólera, ele pode causar uma diarreia severa no indivíduo. O paremolítico e o vunificus é uma diarreia moderada. Porém, o víbrio cólera, ele não tem a tendência de causar septicemia no indivíduo, espalhamento da bactéria para todo o corpo do indivíduo. Já o vunificus, ele tem a tendência muito forte de causar sepse e causar feridas também. As fontes, ostras e água do mar, principalmente, tá? Com fatores de virulência variáveis. Tem muitos, hemolisinas, citolisinas. Os paremolíticos, eles podem causar sepse com menor gravidade, menor intensidade também, feridas, e as fontes são sushi e ostras. Fatores de virulência, principalmente as toxinas TDAH e TRH, tá? A diarreia é mais preocupante na cólera, né? Por conta da toxina que é produzida, que tem influência na diarreia, tá? Então, a gente tem problemas, né, em relação a esses tipos de contaminações. Principalmente, a gente viu nos moluscos, né, que podem estar carreando pela sua filtração esses tipos de patógenos, tá? Principalmente os víbrios vunificus. Então, como a gente pode tentar eliminar
através de processos técnicos, tecnológicos, esse tipo, né, de patógeno. A gente pode utilizar o método de irradiação nas ostras, tá? Que vai, dependendo a dose de 2 kg de raios gamas, a gente tem a redução a níveis não detectáveis da população de víbrio, tá? Diminuindo a dose, a gente reduz a população, mas não tem problemas de mortalidade na ostra, tá? Aumentando a dose, a gente não tem mais o víbrio. Diminuindo a dose, a gente ainda tem o víbrio, mas não tem problemas de mortalidade na ostra. Uma dose vai ficar uma quantidade pequena desses víbrios, tá? E o camarão, a dose de 3, a gente consegue ter níveis não detectáveis de víbrio ali no camarão. As ostras, aumentando a pressão, a gente consegue, por 3 minutos, reduzir em 5 logaritmos. O que é esses 5 logaritmos? É o crescimento, né? O crescimento é exponencial. A gente consegue diminuir 5 escalas em escalas logarítmicas os víbrios parahemolíticos, quando a gente utiliza uma pressão de 300, tá? Do que quando a gente utiliza 250. A gente reduz 5 logaritmos do víbrio vunificus. Então, é a pressão ideal para a gente tratar tanto a ostra para eliminar o víbrio vunificus, para poder eliminar também o víbrio parahemolítico, nessa faixa de 250 a 300. O controle, né, e prevenção: cozimento adequado, prevenir recontaminação, tá? O alimento ali, ele foi cozido e tudo, e ele pode ser recontaminado se alguém tiver com suspeita de Vibrio cholerae e manipular aquele alimento. O uso da água clorada, saneamento básico, ou você também utilizar uma água de lavagem que não esteja potável. Você também pode contaminar aquele alimento que já tinha passado pelo cozimento e que você garantia que não tinha nenhum patógeno ali. Evitar a ingestão de alimentos crus, tá? Então é um perigo a gente ingerir alimento cru para várias situações, para várias bactérias, parasitas, enfim. Ele vem cru, né? O ideal é que tenha um tratamento ali nele. Ele veio ficou cru e com certeza muitas vezes refrigerado, mas cru. Então, muitas bactérias já resistem à temperatura de refrigeração, tá? A gente tem agora a Aeromonas. A Aeromonas, ela é um bacilo também gram-negativo, anaeróbio facultativo. Ela é móvel, tá? Com um flagelo polar. Encontrada na água do mar, mas principalmente na água doce. Ela pode estar presente ali tolerando a água do mar, mas ela tem uma predominância na água doce. Ela tem diferentes espécies relacionadas à microbiota normal e algumas que podem estar sendo significativa para causar contaminação no peixe e nos humanos. A Aeromonas hydrophila, caviar também já está com potencial, e Aeromonas veroni. Tá? Estão associadas com as doenças gastrointestinais, causando diarreia crônica em adultos. Causas também doenças severas em crianças. É uma patologia muito parecida com as doenças causadas por enterobactérias, como a Escherichia coli e a Shigella. E a principal preocupação dela é que ela é uma bactéria chamada oportunista. Então, a nossa preocupação nem é a sua patogenicidade nos humanos. Para a gente ter uma noção, ela é mais patogênica nos peixes do que nos humanos, tá? Mas a preocupação é nas pessoas imunocomprometidas, que já têm alguma debilidade imunológica, tá? Então,
é de preocupação também, porque já foi descrita como emergente na Organização Mundial de Saúde, está envolvendo a saúde pública, mas a gente não tem rastreamento quanto à regulamentação. Ela produz diferentes tipos de toxinas, endotoxinas, hemolizinas, enterotoxinas, proteases, sideróforos. São vesículas que sequestram ferro, tá? Muitas delas precisam desse ferro para poder crescer e sobreviver. A Aeromonas é uma delas. Os víbrios também precisam do ferro para sobreviver. Então, olha o que ela ocasiona nos animais aquáticos, né? Muitas sintomatologias, tá? Furunculose, podridão, pneumonia. Ela ocasiona também hemorragias, úlceras, protusão nas escamas, flacidez muscular, tá? Dermatite. Então, são muitos tipos de infecções nos animais aquáticos. A gente tem algumas aeromonas, né, que elas não apresentam fímbrias. Então, elas se aderem ali pela sua célula, pela sua superfície celular. Porque as bactérias, normalmente, elas têm umas fímbrias por aqui, na sua célula. Aeromonas, elas geralmente não apresentam essas fímbrias, então elas precisam grudar pelo seu receptor mesmo na membrana celular, ali no tecido. As que apresentam fímbrias, elas vão se associar com a presença dessas fímbrias no tecido. Então, elas conseguem se aderir mais facilmente, as que têm fímbrias, tá? Quais são os sinais clínicos predominantes no peixe? Septicemia hemorrágica. Então, aeromonas, elas se comparam, assim, no peixe, com a infecção do víbrio vunificus. Eles causam essa septicemia, hemorragia predominante no peixe, tá? O que vai gerar a presença dessas bactérias na água? A baixa qualidade na água, alta densidade e, da mesma forma que ela é oportunista nos seres humanos, ela também é oportunista nos animais. Elas vão conseguir causar uma gravidade maior nos peixes mais estressados, tá? Então, a Aeromonas, ela está presente ali naquele ambiente. A gente tem os víbrios presentes no ambiente como participante mesmo ali da microbiota da água. A Aeromonas, ela vai estar mais presente naquele ambiente por estar contaminado do que participar da microbiota da água, tá? Então, a gente vê a gravidade dela aqui, ó. Úlceras cutâneas, septicemia nos órgãos do peixe, infecções em crustáceos, furuculose crônica, furuncos, né, no peixe, infecções também nos golfinhos, tá? Esse quadro aqui comparativo, né, do víbrio e da aeromonas. O víbrio, ele tá ali no ambiente aquático. Ele tem ali para crescer e se desenvolver a celulose e a quitinase. São enzimas, a celulose para ele se alimentar mesmo, e a quitinase ele tem enzimas para degradar a quitina. Temperatura ótima de crescimento, 17 a 35, salinidade até 3,5, fica mais na água salgada, tá? Sobrevive ali na água poluída. A Aeromonas, ela pode causar septicemia. Então, a gente tem a gravidade da septicemia nas aeromonas móveis. A gente tem aeromonas móveis e imóveis, tá? O habitat, o ambiente aquático. Contato com as espécies de peixes e anfíbios. Temperatura próxima a 37 graus. Mas, olha a temperatura baixa que ela consegue crescer, tá? Tem maior ocorrência na água doce, tá?
e vão estar ali no ambiente contaminado. Olha a quantidade de fatores de patogenicidade que os dois produzem para causar infecção. Víbrio. O grupo do víbrio, né, do gênero, aqueles que eu comentei, principalmente em relação aos humanos, mas tem outros que podem causar doença nos peixes. Enterotoxina, citolizina, a toxina da xiga, TDAH, TRH, várias toxinas. Cada espécie vai ter a sua produção de toxina. Aeromonas. Tem a camada de polissacarídeo, que protege ela também do sistema imunológico, hemolizinas, enterotoxinas, enzimas extracelulares, invasinas, adesinas, diversos tipos de fatores de virulência. Então, são bactérias que vão estar ali causando gravidade no peixe, como também nos indivíduos. Professora, se elas causam uma sintomatologia no peixe, quando você falou das deteriorantes? Então, as deteriorantes, elas vão estar se alimentando, são da microbiota do peixe mesmo, elas vão estar se alimentando ali do peixe. São da microbiota do peixe, vai estar ali em associação com o peixe, mas vai chegar um momento que elas vão estar, se não for conservado, em níveis acima do normais e vai se alimentar do peixe. Mas são participantes ali da microbiota do peixe. Então, elas só vão causar um malefício para o peixe quando ele também for morto, tiver algum problema em relação à sobrevida, tá? Agora, essas não. Elas vão contaminar o peixe e ele vai estar vivo, ela vai estar causando a infecção, tá? E pode chegar aos indivíduos. Então, eu já tinha até mostrado para vocês, acho que já tinha mostrado, vários restaurantes que apresentavam a contaminação de sashimi por Aeromonas hydrophila e até caviar, que já tem potencial zoonótico, mas mais as hidrófilas. Então, vários estudos, quando faz com Aeromonas, identifica sempre maior quantidade as hidrófilas, tá? Aqui um estudo no filé de pescado de pintado. Ó, o tratamento e dias de estocagem e aeromonas foram crescendo com os dias de estocagem. Na refrigeração, viu que ela cresce em 4 graus? Então, o crescimento dela com os dias de estocagem foi aumentando, com a temperatura baixa. Então, a gente não pode deixar que ela chegue, né, contaminando ali aquele peixe, tá? O que a gente faz? O processamento ele é ideal para a gente poder tentar eliminar. E as boas práticas, tentar eliminar o que já veio, podendo estar contaminando aquele peixe, reduzindo o seu crescimento. Então, o processamento ele vai ser ideal. Você retirar na despesca, conservar logo no gelo desde o início, que você já vai estar impedindo o crescimento dessas bactérias. Você fazer logo a evisceração e tratar logo, tá? Tratar nos processos tecnológicos. Aqui também no filé de pintado fresco, sob refrigeração com embalagem de polietileno. Tinha também Aeromonas hydrophila. Imagine se não tivesse na refrigeração, né? Aqui filé de tambaqui em São Luís do Maranhão. 83% das amostras estavam contaminadas com Aeromonas hydrophila. 83%. Coletar em supermercados e feiras livres. Em feiras livres. O tambaqui. Então, o diagnóstico laboratorial para essas bactérias. TSB é mais utilizado para os víbrios, para a gente conseguir conseguir identificar os víbrios, esse meio de cultura. E o GSP para Aeromonas hydrophila. O meio de cultura TCBS, ele tem sal, tá? Depois que ele é isolado, é feito os testes bioquímicos. A Aeromonas hydrophila ela também pode crescer no agar clade, que é um agar até utilizado para pseudomonas, tá?
Então, eu vou ficar aqui com vocês, a gente faz o intervalo agora.